Naturalmente, todos nós precisamos dos instantes de recolhimento, de oração, de prece, falando com Deus através da nossa sinceridade, com as palavras que criam em nós a convicção de que Deus existe. Educar o nosso espírito através da prece, que nos renova a saúde, o equilíbrio, a paz íntima, a serenidade. Nós precisamos treinar, falar com Jesus, falar com o mundo espiritual. Assim como nós treinamos na nossa profissão para o cumprimento dos nossos deveres sociais, nós treinamos também para conversar com Jesus e com os mentores que nos ajudam para que nos melhoremos a nós mesmos, a fim de que, em crescendo o nosso espírito para Deus, possamos ajudar um pouco mais o nosso próximo, que nunca ouviu uma mensagem da espiritualidade, que não tem noção de que está sendo cercado por espíritos nem sempre amigos. Então a prece fortalece o espírito que ora. E a oração, ela só é forte, como às vezes a gente fala, uma prece forte, é quando ela é verdade da nossa alma. Você está orando, você está falando daquilo que crê, daquilo que você tem certeza, daquilo que alimenta a sua alma. É com essa força que o seu apelo chega a Deus, a Jesus, aos mentores espirituais. Assim como nós procuramos orar nas horas difíceis, nas horas de conturbações, é importante que oremos também na hora de alegria, na hora de sucesso, na hora que nós estamos nos sentindo felizes, nós possamos buscar os mentores espirituais, o amor do Cristo, para que participem conosco daquela felicidade, daquela vitória que nós alcançamos conosco mesmos, vencendo as más tendências que ainda nos prejudicam, ainda nos incomodam. E nós procuramos orar, como acabamos de ouvir, dentro de um ambiente fechado, para que o nosso estudo não incomode aquelas pessoas que não nos aceitam, porque não nos entendem. Então, sair pela rua orando, fazendo discurso, não é conveniente dentro da orientação espiritual. Quem gosta da doutrina espírita estará aqui dentro, debaixo do nosso templo de oração. E nós temos deveres com essas pessoas que nos acompanham, que nos ouvem. Elas têm direito de nos observarem. Nós estamos falando e nós estamos lutando para acertar a nossa vida. O espírita não é perfeito, mas tem mais bagagem. O espírita recebe mais. Ele tem mais orientação, porque a doutrina espírita fala a sua alma sobre Deus, sobre Jesus. Por que a vinda do Cristo? O que é que o Cristo deseja de nós? O que é que nós precisamos fazer para melhorar a nossa saúde, o nosso equilíbrio social, financeiro, familiar? Tudo isto, doutrina espírita, é luz que dissipa as trevas e a paz começa a se fazer na nossa alma. Então a doutrina espírita é realmente necessária a todas as criaturas, independentemente de religião. Você pode ser de uma outra religião e estudar a doutrina espírita, porque ela vai preencher, sem dúvida alguma, aquele vazio que as religiões já deixaram nas nossas almas. Nós hoje somos sacrificados, sim, pelos séculos que se passaram, sem que nós entendêssemos absolutamente nada sobre Deus e sobre a vida. Os séculos se passaram e nós adorando Jesus, vencido pela maldade do mundo, pregado numa cruz. Por isto, houve uma grande dificuldade do povo a aceitar o Cristo como caminho para Deus, porque foi salientada a parte que o homem fez com Jesus. E fizeram silêncio, mistério, segredo de tudo que Jesus fez e faz em favor da humanidade. E isto machuca a alma agradecida ao Cristo, faz doer o sentimento de quem altamente beneficiado pela doutrina espírita, pela mensagem do Cristo, e que se reconhece beneficiado e deseja dar testemunho. É difícil ainda no mundo o testemunho, a misericórdia de Deus, a certeza
que a pessoa tem em Deus, nos valores morais da criatura humana. O Evangelho precisa de valores morais para que, em ouvindo a criatura digna, a pessoa aceita a mensagem que lhe sai do coração, que lhe sai da alma e do sentimento. Então é importante a nossa frequência no templo espírita para o estudo da doutrina espírita. É você e Jesus, você e a espiritualidade superior. Ninguém vai lhe cobrar absolutamente nada por isto, porque quem trabalha se reconhece endividado com as leis de Deus, se conhece altamente endividado com o amor do Cristo em seu benefício. E o trabalhador espírita se apresenta apenas para dizer da sua gratidão, da realidade do que está falando, das verdades de Deus. E ninguém vai ter paz, ninguém vai progredir, ninguém vai fugir ou escapar dos sofrimentos maiores se não houver esse entendimento na alma. Fazei ao próximo aquilo que você gostaria que o próximo lhe fizesse. Ouvimos também amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Isso é uma batalha que a gente enfrenta com a gente mesmo, para a gente desejar ao meu próximo a felicidade que eu desejo para mim. Isto é importante e nós precisamos trabalhar em cima disto, porque é partindo desse sentimento que Jesus vai lhe proteger e lhe dar a vitória sobre o mal que o mundo terreno ainda nos faz. Porque nós todos estamos vindo de Deus com deveres junto às leis do Pai, junto a Jesus que também vivenciou as divinas leis, para que aqueles que conviverem conosco sintam a grandeza de Deus, entendam, amem e respeitem os ensinos, a vivência e os exemplos de Jesus como caminho para a sua própria redenção. E ajudando o próximo, Jesus estará conosco, porque Ele nos informa, eu estarei onde 2 ou mais pessoas em meu nome se reunirem. E não basta falar, é preciso trabalhar, é preciso dar exemplo de cristianismo, exemplo de amor ao próximo. Então o povo pode exigir dos espíritas, o povo tem direito de exigir dos espíritas, mas apelamos, quero entrar neste meio, nesta caminhada de ascensão espiritual. O povo precisa buscar doutrina espírita, o povo precisa encher, lotar o centro espírita, porque os espíritas, eu vou repetir porque já falei isso em algum tempo, os espíritas estão desanimados com o povo, porque os centros estão vazios. Os espíritas trabalham bastante, não digo muito, mas trabalham bastante para dar de graça o que de graça recebe. E não tem eco, não tem eco. Todas as outras igrejas vivem superlotadas, os centros espíritas não. Não quero dizer da nossa casa, que está sempre muito bem frequentada, mas eu quero mais. Vai chegando o fim de ano, a mensagem do Cristo começa a clarear em nosso mundo interior. Se nós passamos o tempo maior do ano, esquecido do Natal de Jesus, nessa época começa a clarear em nosso mundo interior. Os mentores espirituais que homenageiam o Cristo já começam a aquecer os corações dos cristãos. E é preciso, então, que estejamos acordados. Vamos juntos estudar a Boa Nova, para que neste Natal do Cristo, nós juntos possamos, com humildade, mas com muita gratidão a Deus, com muita alegria, cantarmos juntos. Glória a Deus nas alturas, paz na terra, paz nos nossos corações. Que Jesus continue conosco, agora e sempre. Assim seja.